Olá, Estolives! Eu sou Andressa Germano e esse é o canal que produz conteúdo específico sobre anatomia patológica. Hoje nós vamos falar sobre a evolução técnica nos laboratórios de anatomia patológica, parte 3. Essa aula foi ministrada lá no Congresso de Patologia, dentro do Congresso de Patologia, onde nós observamos ali o 22º Congresso Brasileiro de Histotecnologia. Mais uma vez eu agradeço o convite e nós vamos falar hoje então sobre a técnica de imunistoquímica, que é uma técnica antígeno e anticorpo, Então é uma técnica que é possível detectar a presença de antígeno no tecido do paciente, E a gente fala em expressão proteica. Com ela é possível, através dela é possível diferenciar as neoplasias benignas e malignas, identificar os subtipos, verificar as doenças infecciosas, as doenças degenerativas e também indicar o alvo para a terapia. Então, a técnica de imunistoquímica, ela tem sido cada vez mais utilizada. Bom, aqui a gente está falando sobre evolução técnica e tiveram muitas evoluções durante o período aí, até a gente chegar na proposta que a gente tem hoje de técnica de imuno. Então, desde 1941, o Albert Kunz, ele verificou os primeiros anticorpos marcados por fluorescência. Depois, em 1966, Nakane e Pierce, eles descobriram a peroxidase. Depois, em 1978, Masson e Simons, eles descreveram sobre a fosfatase alcalina. Em 1981, Taylor, ele observou ali o complexo abidina e biotina. Então, todas essas informações, eu quero deixar uma referência bibliográfica, que é esse artigo aqui de 2015, esse artigo aqui de 2015, como referência para vocês observarem essa evolução. Mas hoje a gente vai falar sobre essa técnica aqui, que é a mais atual, em que a gente observa, então, a identificação. Nós temos o tecido, o antígeno, aí temos o anticorpo primário, o anticorpo secundário, o polímero, que vai potencializar esse sinal, e depois, então, a gente tem a marcação ali do DAB, com o DAB se a gente quer ver em marrom, ou em vermelho, se a gente pretende ver a fosfatase alcalina, se a gente pretende ver em vermelho, tá? Basicamente é isso. Aqui a gente não tem o tempo de destrinchar essa técnica pela sua complexidade, Mas hoje, então, a gente está na era do polímero. Sensacional, porque antigamente, pessoal, nós não conseguíamos fazer a técnica no mesmo dia, deixava overnight ali na geladeira. Não sei se vocês se lembram nessa época, em que você começava a reação em um dia e terminava no outro. Depois aí de todos esses avanços tecnológicos, a gente consegue liberar em um período a imunistoquímica, Então, a gente reduziu muito o tanto de horas através aí dessa... do melhoramento, vamos dizer assim, de cada produto, de cada reagente da imunistoquímica. É muito importante, então, fazermos a recuperação antigênica e é o primeiro passo da técnica de imunistoquímica. Vocês lembram lá da aula 1 que nós falamos sobre a fixação em formaldeído, a 10% tamponado? Então, quando a gente fixa um material, formam-se ligações de hidrogênio. Depois a gente precisa, então, quando chega na técnica da imunistoquímica, a gente precisa desfazer essa ligação de hidrogênio para que o epítopo ele se exponha, então o anticorpo primário consiga ligar ali no epítopo. Tá? Então, a recuperação antigênica, o objetivo dela é quebrar as ligações de hidrogênio. E aí a gente tem diversas formas de recuperação, Tem a recuperação por enzima, tem a recuperação na panela, tem a recuperação em micro-ondas, em steamer, tem em PT-Link, temos várias, diversas. Aqui eu estou mostrando para vocês, a panela, câmara pressurizada Muscar Plus, que é uma opção, ali do grupo Erviegas, tá bom? É muito importante também nós nos preocuparmos com o anticorpo, como nós falamos, a técnica da imunistoquímica é antígeno-anticorpo, com o clone desse anticorpo,
com a temperatura, com o tempo, tudo isso vai ser muito importante para a reação. Então, aqui mostrando para vocês, nós temos aquele tecido, né, a lâmina ali, o corte histológico na lâmina. Depois, a gente vai colocar um tampão ali de recuperação. O tampão, ele pode ser pH alto, como, por exemplo, o EDTA, pH baixo, como, por exemplo, o citrato. Então, cada marcador vai ter sua especificidade. Então, por isso que é importante você olhar lá no datasheet, no que o seu fornecedor recomenda. E aí, coloca a lâmina nesse tampão e esse tampão vai para a panela. E onde vai ocorrer a recuperação antigênica. Bom, então a gente tem aqui, resumidamente, né, os passos da imunohistoquímica. A gente tem o passo 1 aqui, a desparafinização, que acontece, né? Depois do corte histológico, a lâmina precisa ir para a estufa, essa parafina vai derreter, aí a gente vai fazer lá, então, a sequência na bateria. Xilol e álcool, vai lavar a lâmina, né? E aí, então, essa lâmina vai lá para a recuperação dos epítopos, vai para a panela, vai para o calor, né? Uma das formas é o calor. Depois, então, a gente passa o bloqueio das proteínas, né? Principalmente das proteínas endógenas. Então, faz bloqueio de peroxidase e proteínas endógenas. Colocamos o anticorpo primário, colocamos o anticorpo secundário, o polímero, o DAB, né? Principalmente aqui eu estou dando o exemplo do DAB, que a visualização é em marrom, tá bom? E aí contrasta com a hematoxilina de Meyer, que vocês já viram, eu já falei da diferença aqui da hematoxilina de Meyer e da de Harris, né? Na imunistoquímica, a gente utiliza a hematoxilina de Meyer. Bom, então, no Grupo Herviegas, nós temos o programa Imuno Custo Certo. O Imuno Custo Certo é um programa manual, tá? Mas as principais vantagens desse programa é a padronização técnica, ou seja, o nosso cliente, ele não precisa se preocupar com diluição de anticorpo, ele não precisa se preocupar com nada. Nós já fizemos essa padronização internamente para você. Tá? Além disso, o Imuno Custo Certo, ele tem esse nome, custo certo, porque existe um gerenciamento dos custos. O seu patologista, o patologista que trabalha com você ali, sabe quanto ele gasta por lâmina de imunistoquímica? Então é importante fazer esse gerenciamento, porque vai impactar no valor do exame, por exemplo, tá bom? E um benefício também é o suporte técnico-científico. Vamos imaginar que vocês fizeram ali a tua reação e ela não funcionou. Abre-se um suporte técnico e aí nós vamos auxiliar vocês a ver o que aconteceu com esse marcador, o porquê que não funcionou. Então a gente acompanha nesse processo para auxiliá-los para que tudo esteja 100% ali no laboratório. Então, a gente tem a opção também, sem ser o Imuno Custo Certo, a gente tem a opção dos anticorpos pronto para uso. Vamos imaginar que você não tem o programa, mas quer ali um anticorpo à pronta entrega. Então, nós oferecemos essa opção e aqui a gente tem, né, uma colaboradora fazendo ali a diluição do anticorpo pronto para uso. Mas, Andressa, qual é o sistema de detecção que vocês utilizam? Nós utilizamos o sistema de detecção MAC1 através do nosso parceiro, né, BioCare Medical, com representação exclusiva, tá? Então, esse MAC1, ele é oferecido juntamente lá no programa ICC e é sensacional, ele é muito, muito bom. Então, aqui vocês observam todos os produtos que a gente já citou ali na parte técnica, então bloqueador de peroxidase, bloqueador de proteína, né? Aí a gente tem aqui anticorpo secundário, temos o polímero, temos o DAB, tá bom? Então aqui, só para mostrar para vocês, né, o nosso sistema de detecção da parceria, né, com a BioCare Medical. E aí temos a opção também da técnica automatizada. Nós estamos, né, numa era da reprodutibilidade, também precisamos garantir qualidade nos nossos exames, e aí, através dessa parceria com a BioCare Medical, nós temos o equipamento OnCore, tá? Que aí faz toda a parte automatizada, são os mesmos passos. Então, é muito importante que ainda que você utilize um equipamento automatizado para fazer as suas reações imunohistoquímicas, é importante que você saiba desde o início lá,
que você consiga também fazer manual, porque os equipamentos eles quebram, né? Eles precisam de manutenção. Então é muito importante saber ali a função de cada reagente, saber como, numa situação de quebra do equipamento, como que você pode continuar essa rotina manualmente. Isso é muito importante, dar assim essa opção para que os exames não fiquem parados, para que não haja atraso na liberação do exame, certo? Bom, na técnica da imunistoquímica, é fundamental a utilização de controles positivos e negativos. Muitas vezes, o médico patologista ele vai falar, mas Andressa, eu consigo saber se esse marcador funcionou, porque esse marcador tem controle interno. Então, o médico patologista ele é treinado, né, para isso, ele estudou para isso. Mas é importante que nós, da área técnica, né, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, nós coloquemos o controle positivo e negativo na mesma lâmina, com o microscópio lá na área técnica, e a gente saiba se esse marcador funcionou ou não. Claro que para isso é necessário estudar o marcador, se ele é nuclear, se ele é citoplasmático, se ele é membranar, e como é a forma dele de marcação. Tá? Então, é muito importante dar essa segurança, vamos dizer assim, tanto para nós que estamos produzindo a lâmina para o médico patologista, né, para ele conseguir fazer o laudo, quanto para ele mesmo saber que a gente está fazendo ali um serviço de qualidade. Para isso, tem uma técnica, né, que é chamada de TMA, que a gente consegue, então, colocar diversos fragmentos em um único bloco, e aí nele, sim, a gente consegue colocar os controles positivos e negativos em todas as lâminas de imunistoquímica. Esse é o ideal, tá bom? Porque daí a gente está fazendo ali o controle lâmina-lâmina, tá? Então é importante que faça uma padronização interna, principalmente quando você compra o anticorpo concentrado. É importante fazer essa padronização, toda a padronização interna e também, né, protocolar isso, descrever todo esse passo a passo. Isso vai impactar diretamente na qualidade e também nas certificações ali que o laboratório pretende adquirir. Bom, como exemplo, a gente vai dar aqui, né, de imunistoquímica, a análise do HER2, que é uma dos volumes maiores aí nos laboratórios de anatomia patológica, que está associado ao câncer de mama e tem tratamento-alvo. Então, aqui, ó, a gente observa que não tem marcação no zero, né? Como que o patologista, ele analisa aqui, só para quem nunca viu uma lâmina de imunistoquímica. Então, olha só, aqui a gente só observa a hematoxilina, então, zero. Aqui a gente observa um pouco de marcação acastanhada, tá? O HER, ele faz uma marcação membranar. Então, em volta ali do núcleo, conseguem ver um pouquinho de marcação acastanhada. Então, esse pouco, né, o patologista ele classifica como uma cruz. Lá no final, a gente tem uma marcação bem forte membranar. Então, nesse caso, o patologista ele considerou 3 cruzes, bem forte, tá? Mas aí existe um caso duvidoso, que aí não sabe se está mais para uma cruz ou mais para 3 cruzes. Então, 2 cruzes é o caso duvidoso, tá? 2 cruzes, caso duvidoso. Lá no Congresso, nós enviamos também um trabalho e foi apresentado em forma de pôster, cujo título foi Otimização do biomarcador PRAME pela técnica de imunistoquímica no Brasil. O marcador PRAME ele é utilizado para o diagnóstico de melanoma. Tá? E aí é um marcador novo, então a gente padronizou esse marcador lá na nossa rotina, no nosso laboratório, e ele faz uma marcação nuclear difusa, em que a gente observa aqui na setinha, né? E esse difusa muitas vezes pode confundir a análise ali do médico patologista. Então, é importante ter os processos bem padronizados, bem estabelecidos, para que não haja dúvida. Então, a gente conseguiu padronizar, né? Ficou muito bom o nosso PRAME. E se você tem interesse, então entre em contato lá com o Grupo Orviegas, então, para adquirir aí o seu marcador PRAME. Aqui o nosso certificado de participação, que realmente nós apresentamos esse trabalho. E mais uma vez eu quero agradecer os coautores desse trabalho, né, que acreditaram aí que a gente conseguiria apresentar esse trabalho importante ali para a rotina. Enfim,
a gente vai falar sobre a parte 4 na próximo episódio, né, pessoal? Parte 4, não percam, sobre fish, tá bom? Até mais!